Olá, amigos! Hoje começamos com as aventuras de Telêmaco, que partiu de Ítaca à procura do pai. E ele vai para o Peloponeso, onde ele visitará dois reis que estiveram com o pai Odisseu na guerra de Troia. Primeiro, o rei Nestor, da cidade de Pilos, que eu não sei se vocês se lembram, mas eu comentei que era o mais velho dos heróis em combate na guerra de Troia. E não por acaso, junto com Odisseu, um dos mais sábios também. E quando Telêmaco e a sua pequena comitiva, e nessa comitiva não se esqueçam que estava Palas Atena, disfarçada em mentor, chegam a Pilos, eles encontram o rei Nestor e seus dois filhos fazendo sacrifícios a Poseidon. E aqui eu quero comentar algo que era muito característico da hospitalidade grega e que a gente vê se repetir durante os poemas épicos. Aqui a gente vê isso acontecer tanto em Pilos quanto mais tarde em Esparta. Como funciona isso? Quando chegavam estrangeiros, hóspedes potenciais, aquele que recebia, no caso Nestor, os recebe, oferece, se for o caso, banho, hospedagem, comida e bebida. E só após os estrangeiros, os hóspedes, comerem e beberem, inclusive essa é uma frase que se repete no poema, depois de haverem saciado de comida e bebida, acontece tal coisa. É só neste momento que o anfitrião vai perguntar quem são os estrangeiros. Bem interessante, bem diferente, né? Imagina se hoje nós receberíamos alguém desconhecido, ofereceríamos tudo, nossa casa, inclusive para dormir, comer, e só depois perguntaríamos, mas quem é você mesmo? Bem diferente. E é isso que acontece. E Telêmaco, ele no início, ele está um pouco receoso porque ele é muito jovem. E ele mostra a insegurança de se dirigir a um ancião como Nestor e com toda a fama que o acompanha, mas a deusa Atena insufla nele a coragem e ele fala com muita propriedade com Nestor. Diz que é filho de Odisseu, que está à procura de notícias do pai. Aí Nestor vai explicar a Telêmaco que na hora da partida de Troia, após a cidade ter sido vencida, os deuses causam uma polêmica entre os heróis. Alguns, chefiados por Agamêmnon, não querem partir de imediato, mas querem fazer hecatombes, sacrifícios à deusa Atena para aplacar a sua ira. E de onde vem a ira dessa deusa? Não é contado nesse poema, mas nós sabemos que Cassandra, uma das princesas troianas, filha de Príamo e Écuba, havia se refugiado no seu templo, em seus altares. E ela teria sido arrancada do âmbito da deusa de forma impiedosa pelos conquistadores. E a deusa não vai perdoar esse ato. E ela começa causando essa discórdia. Agamêmnon, com alguns, querem ficar para honrá-la primeiro, tentando apaziguá-la. E aí o poeta comenta, mal sabe ele que isso seria impossível, porque o Nous, o espírito dos deuses, não muda assim tão rápido de posição. Outros, como o próprio Menelau, queriam partir de imediato e assim o fazem. Agora, Odisseu, num primeiro momento, também parte, mas Nestor conta que ele se arrepende e retorna para honrar a decisão do Basileu Tatos, que é Agamêmnon, do chefe da expedição. Portanto, diz Nestor, nada mais sei com relação a seu pai. E sugere a ele o que o próprio jovem já tinha em mente, que é continuar a viagem até Esparta e tentar saber sobre o pai com Menelau. Antes de partir, porém, Nestor se lembra
de contar ao jovem Telêmaco que ele havia recebido notícias do assassinato de Agamêmnon por Egisto em seu retorno. E isso dá um gancho, né? Porque há uma equivalência aqui. Telêmaco é filho de Odisseu. O palácio de Odisseu está tomado pelos pretendentes, enquanto que Agamêmnon chega, é traído e morto por Egisto e pela esposa Clitemnestra. Orestes, filho de Agamêmnon, vinga o pai. Então, essa história contada aqui por Nestor puxa esse gancho de que o mesmo seria esperado em relação a Telêmaco, porque no caso de Odisseu ter morrido, não mais voltar, caberia a ele vingar também o pai, matando os pretendentes. Há essa equivalência aqui. Telêmaco até faz uma reflexão: quisera eu ter a força de Orestes, que os deuses me deem a força de Orestes para cumprir esse desígnio. E chega a hora de dormirem. Telêmaco quer com o mentor, que lembrando vocês não é mentor, mas a deusa, ele quer ir dormir na nau, mas Nestor jamais, pelas leis da hospitalidade, diz que jamais, que ele dormirá lá, que ele oferecerá o leito, as mantas e tal. Telêmaco aceita, mas Mentor diz que não, que ele precisa voltar. E quando ele se afasta, a deusa Palas Atena, na forma de Mentor, ela toma uma nova forma, agora de um pássaro, e simplesmente levanta voo. E quando Nestor, o experiente Nestor, vê tal epifania, observa com Telêmaco que ele deve ser uma pessoa valorosa, pois um deus, uma divindade, o protege e acompanha, e que essa divindade não pode ser outra senão a deusa Palas Atena. Nestor oferece a Telêmaco a companhia do próprio filho para seguir com ele até Esparta, o que vai acontecer no dia seguinte, quando todos acordam. Então, o canto 4 começa com a chegada de Telêmaco e o filho de Nestor, Pisístrato, em Esparta. E quando eles chegam, está sendo celebrados 2 casamentos dos filhos de Menelau. Megapentes é filho de Menelau com uma escrava, porque com a esposa, a famosa Helena, ele só tivera uma menina, Hermíone. E Hermíone vai se casar em breve com o filho de Aquiles, Neoptólemo, e ambas as bodas estão sendo previamente comemoradas. Menelau recebe os estrangeiros, mais uma vez não pergunta quem são, só após eles se alimentarem, tomarem vinho. Então, quando Menelau observa: quem são vocês? Embora seja visível que ambos pertençam a famílias reais. E aí Telêmaco conta que ele é filho de Odisseu e que está em Esparta à procura de notícias do pai. Nesse momento, Telêmaco não resiste e comenta com Pisístrato quanta opulência tinha naquele palácio de Menelau, quão rico era Menelau, e que ele não sabe como é o palácio de Zeus no Olimpo, mas que deve haver alguma semelhança, tamanha a beleza que ele vê no palácio de Menelau. E Menelau ouve e de forma muito prudente faz a seguinte observação: que ninguém se compara a Zeus e aos imortais em opulência. E até para fazer um contraponto, para diminuir assim toda a sua prosperidade, ele começa a narrar o que sofrera na guerra de Troia. Nesse momento, eis quem surge? Helena, a maravilhosa e divina Helena, que vocês poderiam perguntar: mas e aí, o que aconteceu com Helena? Segundo Homero, né, o suposto Homero na Odisseia, ela recuperou muito bem o seu posto de rainha e de anfitriã no palácio de Esparta. E assim ela se apresenta, o poeta narra como ela chega e se acomoda no trono e reconhece Telêmaco, porque vê nele as feições do pai. E é interessante, mas Helena se refere a si própria como cadela. Isso revela um certo sentimento de vergonha introjetado na rainha,
que fora a causadora de tudo aquilo, inclusive do não retorno de Odisseu, né? Nesse momento, todos, ao lembrarem de Odisseu, inspiram na rainha contar uma passagem que ela tivera com o herói em Troia. Conta Helena que certa vez Odisseu, astuto, se disfarçara num pedinte, conseguira entrar na cidadela de Troia e ninguém o reconheceu. Ele estava lá em missão para sentir qual era o terreno, o que seria possível fazer caso eles invadissem a cidade. Enfim, ele tinha seus motivos para estar ali. Mas Helena o reconhece e não o denuncia. Ao contrário, ela o acolhe, oferece alimentos e diz que naquele momento ela já estava arrependida do que fizera. E ela cita que havia passado a até, né, a loucura enviada a ela por Afrodite. E que então ela já sentia saudades da pátria e do marido, que não era em nada inferior a nenhum outro, nem no porte, nem na beleza, nem na inteligência. Então percebam, né? Helena faz aqui uma espécie de autopropaganda, inclusive que ela ajudara o herói em pauta, Odisseu. Agora vejam, gente, o que é um casamento, momento de reflexão. O que é um casamento com suas mágoas acumuladas? Menelau, vejam o que acham vocês, eu achei muito indelicado da parte dele. Mas ele contrapõe a história de Helena à seguinte história, que quando eles já estavam dentro do artefato imaginado e construído sob a orientação de Odisseu, o famoso cavalo de Troia, o cavalo de madeira, eles já estavam lá, porque os troianos haviam recolhido acreditando ser um presente dos gregos. E aí Helena, acompanhada de Deífobo, que foi o marido seguinte de Helena após a morte de Paris, ela vai e anda ao redor do cavalo. E, segundo Menelau, inspirado por um nume favorável aos troianos, começa a chamar os heróis que estavam ali dentro com a voz das próprias esposas. E foi justamente nesse momento que quem intercedeu e evitou o pior, novamente foi Odisseu, que impediu que os seus colegas respondessem a Helena até que Atena a afastara do local. Então vejam bem, Helena primeiro conta uma história em que a atuação dela fora favorável a Odisseu. Em contrapartida, Menelau conta uma história onde ela quase coloca tudo a perder. Seja como for, essas lembranças de Troia suscitou em todos ali um pranto coletivo. Chora muito Helena, chora muito Menelau, chora o próprio Telêmaco e até Pisístrato, filho de Nestor, lembrando de um irmão que ele perdera na guerra. E aí Helena toma a seguinte atuação. Ela tem guardado uma poção, um fármacon, que ela recebera de uma rainha egípcia. E ela mistura uma dose desse fármacon ao vinho e dá para todos beber. E essa droga, essa poção, tem como prerrogativa cessar os sofrimentos, as dores. E a partir de então, todo o banquete vai transcorrer em tranquilidade. No dia seguinte, Menelau pergunta, afinal, a Telêmaco o que ele quer exatamente dele. E Telêmaco diz que quer o máximo de informação possível sobre o pai. Aí Menelau vai contar que ele ficou por um bom tempo, ele também teve problemas no retorno, ficou por um bom tempo preso numa ilha de frente ao Egito. E dali ele não conseguia sair, não tinha ventos, nada acontecia. E aí uma deusa marinha, Idoteia, apareceu e disse a ele que ele precisaria agarrar o seu pai, Proteu, um deus marinho, que tudo conhecia, presente, passado e futuro. E tudo revelaria aquele que o agarrasse e aguentasse firme, porque quando essa divindade era agarrada, ela tomava
todas as formas possíveis e imagináveis, inclusive as mais assustadoras. Mas se aquele que o agarrou sustentasse, ele retornaria à forma primeira e aí ele revelaria tudo que o outro precisasse saber. Vejam que interessante, todas as divindades marinhas guardam uma relação com a natureza inconsciente, porque são divindades das profundezas, que tudo sabem, assim como o inconsciente. Só que na hora de confrontá-lo, ele pode tomar as mais variáveis formas, todas elas extremamente assustadoras, monstruosas. Mas se a gente resiste firme e mantém o foco, ele pode revelar o presente, o passado e o futuro. E isso de fato acontece com a ajuda de Idoteia, porque ela pede para Menelau acompanhá-la, seguido de mais 3 homens da sua total confiança. Ela leva até o local que o pai religiosamente, ao meio-dia, saía do mar para dormir nas grutas, acompanhado de várias focas. Aí quando estão ali os 4, ela traz 3 peles de foca recém-esfoladas e manda que cada um deles se cobrisse com uma pele. Logo sai Proteu do mar, acompanhado das focas verdadeiras, todos se deitam e no momento em que Proteu vai se entregar ao sono, ele é agarrado por Menelau e se passa tudo o que eu narrei. E o que ele revela para Menelau? Ele conta a história de Agamêmnon, ele conta que os deuses estão iradíssimos com Menelau porque ele saiu sem fazer os sacrifícios devidos a eles, e conta, isso que nos interessa, que Odisseu está preso na ilha Ogígia com a ninfa Calipso. Assim, Telêmaco já tem uma informação preciosa: Odisseu está vivo, embora preso à ninfa. Com isso, Menelau convida os jovens a ficarem com eles alguns dias, mas Telêmaco agradece e diz que seus homens o esperam em Pilos e que ele precisa retornar a Ítaca. E assim, gente, começa o retorno de Telêmaco. Só que, enquanto isso, na narrativa de Homero, a cena é cortada e aparecem os pretendentes em Ítaca, que ficam sabendo, através daquele que emprestaram o navio para Telêmaco, que o jovem empreendeu a viagem e eles ficam assustados, sobretudo por um fato curioso. Na narrativa que chega até eles, é contado que Mentor havia entrado na nau e partido com Telêmaco, e Mentor está ali, entre eles. Então eles ficam muito assustados e resolvem esperar Telêmaco numa emboscada, planejando a morte do jovem. Bom, o que acontece ficaremos sabendo no próximo episódio. Até ele e obrigada!